Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. A paz, meus irmãos e pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Nós estamos meditando o livro de Gênesis, versículo a versículo, para facilitar a compreensão da revelação bíblica. Nós já gravamos, somente no capítulo 1, 4 vídeos formativos, que você pode ter acesso a esse conteúdo clicando no link que está na descrição deste vídeo. Hoje eu quero falar sobre o tema Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que nós encontramos aí em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. O homem, ele ocupa um lugar único na obra de criação. Ele é constituído à imagem e semelhança de Deus. Em sua natureza, ele une o mundo espiritual e também o mundo material. Como vimos na primeira aula, Deus criou o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra significa que ele criou o universo. Mas também há uma dimensão mística aqui nessa revelação, que primeiro Deus criou os seres espirituais, celestiais, e depois ele criou um mundo material, carnal. Então primeiro Deus criou os anjos e depois ele vai criar os animais e toda a sua obra de criação que está narrada aí no capítulo 1 de Gênesis, nos versículos seguintes. Mas quando Deus vai concluir a sua obra, ele vai revestir o homem de uma grande dignidade. O homem não é apenas um ser material, como os animais, as plantas, mas o homem também é um ser espiritual. Deus vai soprar nas narinas do homem o fôlego da vida, o Espírito de Deus, para tornar esse homem um ser vivente. O homem possui em si uma semente de eternidade. Mas antes de falar o que significa ser a imagem e semelhança de Deus, eu quero falar para você o que não é ser imagem e semelhança de Deus. O primeiro, que imagem e semelhança de Deus não significa que Deus tem um corpo humano. Em João, no capítulo 4, no versículo 24, a palavra de Deus nos fala que Deus ele é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Na encarnação do Verbo, Deus se fez homem em Jesus Cristo, mas não significa que Deus é igual ao homem. E um segundo ponto é que o homem também não é igual a Deus. Ou seja, quando nós falamos disso, nós referimos aos atributos de Deus. Na teologia se fala de dois tipos de atributos de Deus: atributos dispensáveis e atributos indispensáveis. Os atributos indispensáveis são aqueles que Deus, ao criar o homem, não o dispensou, não o concedeu. São 3 atributos. Deus é onipotente, todo-poderoso. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nenhuma criatura humana, nenhuma criatura da obra criada tem a capacidade de ser onipotente, onisciente e onipresente. Esses atributos cabem somente a Deus. Mas Deus concedeu ao homem alguns atributos dispensáveis. Eu quero elencar alguns desses atributos para você compreender essa reflexão. Por exemplo, Deus atribuiu ao homem o atributo de santidade, de liberdade, de razão, deu a ele uma consciência, deu a ele capacidade de discernir, de amar. São atributos que estão em Deus. E esses atributos elevam o homem acima dos seres
irracionais, os seres apenas materiais, há uma grande dignidade, a dignidade do homem se tornar uma pessoa. Então, Deus, ele é uma pessoa. Deus, ele tem a capacidade de tomar decisões, de discernir, de refletir, de falar. Deus é santo. E o homem em Deus recebeu essas dignidades. O homem recebeu uma grande dignidade, uma grande vocação, quando Deus o chamou para ser a sua imagem e semelhança. Por causa desses atributos que Deus concedeu ao homem, o homem, na obra de criação, que nós vamos ver aí dos seres materiais, ele é o único capaz de conhecer a Deus. Ele é o único capaz de amar a Deus. Ele é o único capaz de servir a Deus. Os animais, eles não são capazes de experimentar uma profunda comunhão com Deus. O homem, porque ele foi constituído à imagem e semelhança de Deus, ele tem o grande chamado, a grande vocação de ser amigo de Deus. E à medida que o homem experimenta o amor de Deus, a graça de Deus em sua vida, e ele conhece a Deus, ele vai vivendo uma maior plenitude de sua existência humana. Saiba disso, meu irmão, você não é uma coisa. Você que está me ouvindo agora, você não é uma coisa qualquer nesta obra de criação. Deus, ao nos criar, ele nos revestiu de uma grande dignidade. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. E no nosso coração está o DNA de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E nós somos chamados a refletir essa imagem e semelhança através do dom de nossa vida. Um dom que é doado por Deus. Nós vamos ver no livro de Gênesis, no capítulo 2, que Deus passeava no jardim. Deus possuía uma intimidade, uma comunhão com Adão. Adão conhecia Deus, falava com Deus e experimentava a sua presença. Infelizmente, essa comunhão ela foi quebrada por causa do pecado. E Deus enviou seu Filho ao mundo para resgatar essa dignidade, para que o homem novamente pudesse ser íntimo de Deus. Que nós possamos nos abrir a uma experiência profunda com Deus, para podermos conhecê-lo, amá-lo, porque em nós há esses atributos que nos fazem capazes de conhecer e experimentar o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.